Olá! Nessa nossa conversa, a gente vai desvendar a jornada super complexa dos produtos do campo. Vamos entender direitinho, passo a passo, como aquilo que é plantado e criado na fazenda chega até a nossa casa. É uma verdadeira máquina, essa tal de cadeia de suprimentos do agronegócio. Pensa só um pouco naquele café quentinho de todo dia. Como é que um grão, lá na planta, numa fazenda, vira a bebida que a gente toma para começar o dia? A resposta para isso está num sistema que é, olha, fascinante e muito, mas muito bem organizado. E o nome desse sistema, desse mapa, é a cadeia de suprimentos. Para a gente conseguir entender bem, vamos fazer o seguinte: dividir essa história toda em três grandes partes, três fases. Como se fossem capítulos de um livro, sabe? E vamos, claro, começar pelo começo. Mas olha que interessante, a nossa história não começa com a semente sendo plantada na terra. Não, não. Ela começa bem antes disso. E é essa a nossa primeira etapa, a base de tudo. O que acontece antes da porteira. O que é isso então? Bom, aqui a gente está falando do setor de insumos, de suprimentos, é quem dá para o produtor rural todas as ferramentas e materiais que ele vai precisar para sequer começar a produzir. É o alicerce de todo o agronegócio. E quem são os personagens principais dessa fase? Ah, tem bastante gente. Tem as indústrias de fertilizantes, as empresas de sementes de alta tecnologia, os fabricantes de tratores, até os bancos que entram com crédito rural. É um setor super industrial que fornece desde os adubos até as vacinas para o gado, ração e por aí vai. Então, o ponto central aqui é esse. O grande objetivo da etapa antes da porteira é garantir que a produção já comece com o pé direito, sabe? Com insumos de primeira linha, que vão permitir que o produtor seja o mais eficiente e produtivo possível lá na frente. Ok, com todos os insumos comprados e entregues, a gente avança para o coração do processo, a fazenda. Agora sim, estamos na fase conhecida como dentro da porteira. Essa é a etapa onde a mágica realmente acontece. É a produção primária, onde aqueles insumos da primeira fase são finalmente usados. É aqui que tem o plantio, o cultivo, a criação dos animais, é a fazenda funcionando a todo vapor. Seja o plantio de soja, a criação de gado de corte ou a produção de leite, tudo isso acontece dentro da porteira. Só que essa etapa tem um desafio gigantesco, a dependência enorme do clima. E isso faz dela a fase de maior risco de toda a cadeia. Uma geada que não estava prevista, por exemplo, não quebra só o produtor. Ela pode fazer faltar produto no mercado, o que afeta o preço para a indústria e, no final das contas, o preço no supermercado. É um verdadeiro efeito dominó. De um jeito bem direto, a função dessa etapa é pegar tudo aquilo que veio da fase antes da porteira e transformar em produtos brutos, coisas como grãos, carne, leite, frutas. É a transformação da matéria-prima em produto do agro. Certo, o produto foi colhido, o gado foi criado, mas a jornada, olha, está bem longe de acabar. O que será que acontece depois que a produção sai da fazenda? É exatamente isso que a gente vai ver na etapa final. Essa fase aqui abraça tudo o que acontece desde o momento que o produto deixa a fazenda até ele chegar na mão do consumidor. É como se fosse a grande ponte que conecta o campo com a cidade, com o mercado. E aqui, o número de participantes se multiplica. Agora entram em cena as agroindústrias que processam os grãos, os frigoríficos que preparam a carne, as empresas de logística que levam tudo para tudo que é canto e, claro, os supermercados onde os produtos finalmente são vendidos. É uma rede gigante e super diversificada. A grande missão dessa etapa é uma coisa chamada agregar valor. O grão de soja vira óleo, o leite vira queijo, o café é torrado, moído e embalado. E, claro, a outra parte da missão é garantir que esse produto, agora com mais valor, chegue de forma eficiente nas mãos de quem vai consumir. Agora que a gente já viu as três etapas separadas, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. É muito importante entender que elas não funcionam sozinhas. Elas são como engrenagens de um motor enorme e potente. Esse fluxo aqui mostra a jornada inteirinha. Começa lá na indústria de insumos que abastece o produtor. A produção dele vai para um armazém, depois é transportada, chega na indústria para ser processada e, finalmente, chega no consumidor. Dá para perceber como cada passo depende totalmente do passo anterior, né? E esse quadro comparativo ajuda a gente a resumir bem as diferenças. Repare que a etapa dentro da porteira é a que tem o risco mais alto, justamente por causa do clima. Por outro lado, a etapa depois da porteira é onde se consegue agregar mais valor ao produto, através da industrialização, da marca, do marketing. Essa frase aqui, olha,
ela captura perfeitamente a essência de tudo isso. Não dá para pensar no agronegócio olhando só para a fazenda. É preciso enxergar o sistema completo, com todos os seus elos, todas as suas conexões. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, mas muito importante. Vamos imaginar um cenário. E se uma dessas engrenagens, seja de insumos, a da produção ou a do processamento, simplesmente parasse de rodar? O que aconteceria com o sistema todo? A resposta é bem clara: não, não funcionaria. Pensa bem, sem insumos não tem produção. Sem produção, a indústria não tem o que processar. E sem o processamento e a distribuição, o produto simplesmente não chega a lugar nenhum. A grande lição é que a força do agronegócio está justamente na interdependência, na conexão de cada um dos seus elos. Um não existe sem o outro.